Beleza, tá gravando. Bom, pessoal, aqui, essa semana eu recebi o calendário. Vocês está o calendário letivo. Agora sim tá tudo marcadinho aí, o que que vai ter de feriado, essas coisas aí, até quando vai primeiro bimestre. Que até então eu sabia só, igual eu mostrei para vocês semana passada, que a gente ia até 12 de dezembro, alguma coisa assim. Mas agora tem esse aqui que tá marcado tudo certinho. Não sei se chegou para vocês esse calendário. Se não chegou, deveria ter chegado, ou deve estar no site do Cefet, alguma coisa assim. Tá no Mas site, bom, chegou no tá, e-mail. Chegou no e-mail, se eu não me engano. beleza. Mas deve estar no site lá, com certeza mesmo. Eles devem colocar no site sempre. Então tá Mas, assim, parte do e-mail para os representantes, eu repassei para a turma aí. beleza. Ó, o primeiro bimestre nosso, ele vai até o dia 26 de setembro, tá? Tá aqui, ó. Término do primeiro bimestre letivo, dia 26. E como as nossas aulas são na terça, a nossa última aula do bimestre vai ser dia 22, tá? O assunto que eu vou começar a falar hoje, eu devo terminar só semana que vem, tá? Mas eu já vou passar, assim que terminar a aula, eu vou colocar aqui no Teams um estudo dirigido, que é uma lista com várias perguntas sobre o assunto da aula. E como eu vou falar disso hoje, que é dia 25, e semana que vem, que é dia 1º, eu vou deixar a data de entrega para o dia 8, tá? Dessa lista. Aí vai ter como vocês entregarem aqui pelo Teams, ou vai ter, assim, vocês fazem as perguntas, não tem conta, não tem matemática, não, é só responder por extenso, né? Aí vocês podem fazer um arquivo no Word, onde é que vocês quiserem, respondendo as perguntas, tá? E não esquecer de colocar o nome de vocês quando for entregar. Aí vai ter como vocês mandarem esse arquivo pelo Teams. Se vocês não conseguirem, aí pode enviar para o meu e-mail, não tem problema não, tá? Isso aí tanto faz. Bom, mas aí depois, no final da aula, eu mostro para vocês. Bom, eu vou mostrar de uma vez aqui. Tem uma lista aqui com os exercícios, tá? Mas aí a gente ainda vai falar sobre o assunto ainda, tá? São só perguntas para responder por extenso aí. No valor de 7 pontos. O bimestre vale 20. Aí vai ser esse estudo dirigido mais um valendo 7 e vai ter o trabalho valendo 6 para fechar os 20 pontos. Aí o trabalho, gente, eu ainda vou ver certinho como que eu vou disponibilizar isso para vocês, mas o trabalho, eu vou abrir ele para vocês fazerem no dia 21, tá? E ele vai ficar aberto dia 21 e dia 22 para vocês fazerem ele. E, bom, eu tô pensando ainda. Eu achei que ia dar para fazer pelo Teams aqui, mas pelo que eu vi, não sei se vai ter como. Talvez vai ser no Moodle, mas eu vou dar a resposta disso ainda, talvez semana que vem. Eu ainda tenho que desvendar aqui como é que eu vou fazer esse negócio, tá? Bom, mas vamos começar então. Lembrar se eu tinha mais alguma coisa. Não, tá. É só mostrar aqui. Vocês estão vendo o Teams aí, então? Eu tô vendo a calendário aí. Calendário, hein? Peraí. Então, Agora sim. Agora eu peraí. sei. Então, agora vai. Agora vocês devem estar vendo aí o meu Sim. time. Beleza. Ó, eu adicionei duas abas aqui em cima, tá? Se vocês clicarem nesse mais dois aqui. Oi? Agora sim. Tá. Nessas guias aqui, nessas abas que tem aqui em cima, tá? Tem postagens, arquivos, anotações de classe, tarefas, avaliações. Bom, isso aqui é porque já vem automático, já não tem como eu apagar, mas a gente não vai usar. Não, arquivos a gente vai usar, tá? Vou até clicar nela aqui. Se a gente abrir essa guia arquivos, é onde eu vou colocar os PDFs com as apresentações.
nessa pasta aqui, material de aula. Aí tem aquela apresentação de semana passada e tem a que eu vou começar hoje, tá? Já o PDF. Aí vocês podem baixar aqui. Isso aqui também tá no Siga, tá? Eu também coloquei lá no Siga. Bom, eu vou voltar para primeiro aqui. Se eu clicar nesse mais dois, tem duas abas que eu criei aqui. É aulas síncronas e aulas gravadas, tá? Vou clicar na aula síncronas. Aqui eu tô no computador. Então vai abrir aqui, ó, como se fosse o site do YouTube, por aqui mesmo, tá? Com uma playlist lá que vai ter os vídeos das aulas síncronas. Esse aqui é o vídeo de semana passada, que eu deixei gravando, né? E aquela aulinha que quem estava assistindo semana passada viu. Aí tem aqui o vídeo, ele abre por aqui mesmo. Se vocês estiverem no celular e na hora que vocês clicarem aqui na guia, ele já vai direto para o YouTube. Aí tá vendo? Aí roda o vídeo por aqui mesmo. Aulas gravadas é a mesma coisa. A aba aí tem a playlist lá. Eu fiz a aula que eu vou falar sobre ela hoje, eu fiz ela gravada também, aí vai ficar as duas para vocês, tá? O que eu vou falar, essa aula aqui que está sendo gravada, e essa que eu gravei offline e editei o vídeo certinho. Eu dividi ela em três partes para ficar melhor, para não ficar vídeo muito grande. Aí eu vou colocar sempre essas aulas gravadas aqui e as aulas síncronas na outra guia, tá? E, bom, tá no YouTube. No Siga eu também coloquei no Siga o link, que vai direto para o YouTube. Se vocês não conseguirem entrar por aqui, é só entrar no Siga que vocês conseguem um acesso também. Bom, tá. Era só isso que eu queria mostrar, então. Os vídeos vão ficar aqui. Essas aulas gravadas é mais para dar uma ajuda também, se não ficou claro aqui na aula que eu vou dar agora. Ela tá mais, eu fiz com mais calma e tal, não vou me apressar muito para fazer essas gravadas. Aí se eu falar alguma coisa que eu ver que tá ruim, eu também refaço, aí eu edito depois é melhor, tá? Bom, mas vou voltar para a tela aqui da apresentação. Todo mundo vendo a apresentação aí? Espera aí. Beleza. Agora parece que entrou mais gente aí. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, essa aula aqui é uma introdução, tá? Para a gente falar, voltando lá do início, né? Eu já tinha falado disso aqui lá nas aulas presenciais, mas eu vou falar de novo também. É sobre a organização do setor elétrico, aquela visão geral que eu dei do setor elétrico, do caminho, né, que a energia faz lá da usina até chegar na nossa casa. E alguns conceitos aí introdutórios. Bom, essa figura aqui, ó, só para ilustrar o caminho que a energia faz até chegar na nossa casa ou em outro consumidor. Aqui, ó, começa tudo na geração, tá? Aqui tem uma usina hidrelétrica representando aqui a geração, mas pode ser uma usina de qualquer tipo. Bom, na saída da usina a gente vai ter o transformador para elevar a tensão a níveis de transmissão. Aí tem a linha de transmissão aqui, que é a segunda etapa, tá? Que transmite até o centro consumidor. E depois a gente vai abaixar a tensão. Isso pode ocorrer em mais de uma etapa, tá? Eu posso ter, por exemplo, aqui a subtransmissão, que são esses postes maiores, até chegar na subestação de distribuição. Lá eu vou baixar a tensão de novo, tá? Para os níveis de 13,8 kV, né? Que é da região nossa, no caso, mas dependendo da região pode ser diferente. E vou distribuir isso aqui dentro da cidade, ou então dentro de uma zona rural, para os consumidores residenciais ou consumidores industriais e comerciais. Os consumidores industriais, eles também podem ser conectados diretos à rede de transmissão, tá? Tem essa possibilidade para eles também. Bom, e o sistema, então, ele vai ser dividido aqui de acordo com o nível de tensão, né? Se vocês lembrarem lá essa tabelinha também, eu passei no quadro, os níveis mais altos de transmissão, desculpa, os níveis mais altos de tensão, eles são do sistema de transmissão, né?
A gente tem um mínimo aqui de 230 kV e a gente pode ter níveis maiores, sendo que acima de 345 pode ser denominado extra alta tensão ou ultra alta tensão, mas não deixa de ser transmissão, tá? Independente disso aí. A gente tem os níveis mais baixos, então, aqui nessas torres aqui, que é a subtransmissão, que ela é feita em 138 kV ou 69 kV, dependendo aí da localidade. E depois que passa nessa subestação de distribuição, a gente abaixa mais um pouco. Aí, assim, na distribuição primária, a gente tem uma infinidade de valores de tensão aí em diferentes localidades. Eu coloquei aqui o exemplo de 13,8 kV, que é o da nossa região, e o de 34,5 também, que é um nível mais alto, que também é muito utilizado, principalmente em cidades maiores, tá? Mas tem outros aí, por exemplo, na minha cidade, em Juiz de Fora, a tensão é 23,5 kV para distribuição. Aí já é um valor que não é muito comum, não. Eu não sei por que que tem esse valor aqui, mas ele também existe aí, também é padronizado. Bom, e a distribuição, a gente tem a distribuição primária, né, que é a tensão lá dos cabos que passam no poste, e tem a distribuição secundária, que é a que chega de fato na nossa casa. Depois que a gente abaixa a tensão lá no transformador que tem no poste, aí sim a gente vai ter a tensão 127/220, né, se for monofásico ou bifásico. E em algumas cidades vai ser 220 no monofásico e 380 volts no bifásico, tá? Se eu não me engano, em Brasília tem esse padrão de tensão aí de 220, 380. E eu acho que algumas cidades também, não sei se no Brasil tem 380, 440. Mas aí não é mais raro de ver. Bom, então a gente divide aí o sistema em etapas, cada etapa tem um nível de tensão, tá? Para energia chegar até a nossa casa e a gente poder usar nesse nível de tensão baixa, mais segura, tudo bem? Bom, e aquela imagem ali que eu mostrei anteriormente, onde a gente tem um sistema clássico, né? Onde a gente tem a geração centralizada, a gente só gera energia na usina, tá? E ela é transmitida até o consumidor num caminho ali que tem uma direção só, um sentido só para energia. Só que, bom, hoje em dia está mudando, né? Quem já trabalha com alguma coisa relacionada, não sei se tem alguém na turma que trabalha com isso. Bom, a gente está vendo agora muita gente investir em energia solar, principalmente, né? E a gente chama isso aí de geração distribuída, porque essa geração ela é conectada direto no sistema de distribuição. Então, nesse sisteminha aqui da figura que está exemplificando, eu continuo com a minha geração lá na hidrelétrica, por exemplo, aqui, ou numa térmica também podia ser. Tem o sistema de transmissão e a energia vem para o centro consumidor, tá? Para ir para onde? Para a indústria aqui e para os consumidores residenciais e comerciais. Só que eu também tenho aqui um sistema solar injetando energia na rede de distribuição e tem um sistema eólico aqui que também está injetando energia na rede de distribuição. Bom, então eu tenho um sistema aqui que ficou mais complicado, né? Mas porque tem geração em mais de um lugar, não é só nas grandes usinas que eu tenho geração. Isso aí está ao alcance do consumidor agora também, tá? Então, só para mostrar para vocês aí como é que a cara do sistema está mudando constantemente aí. E quando vocês começarem a trabalhar, se forem trabalhar na área de eletrotécnica, vocês vão se deparar com certeza muito aí com esse tipo de geração, porque está muito em alta isso. Bom, pessoal, aqui tem. Ainda mais agora que zerou o imposto, né, de importação dos produtos de geração solar, você viu? Eu vi isso, é um incentivo a mais ainda, né? Para o pessoal instalar a geração solar. Mas Pode. você instala, mas você não pode vender. Você vende, Ah, mas não ajuda, né? Ajuda, o é, governo ajuda você a instalar, mas depois que instala, você é mais para paga o aliviar preço o lado também. deles, né?
mais para aliviar as usinas. Mas assim, eu vou falar no final dessa Ô, Andrei, apresentação. Oi, pode falar. essa geração solar aí, ela, ela só gera em baixa tensão ou em alta tensão? Não, ela, assim, para gerar em alta tensão tem que ser um. Porque pelo Pode. desenho aqui tá entrando na rede de alta tensão aí, no caso de uma linha de transmissão, não é? Não, aqui, deixa eu apagar a seta aqui. Ele está entrando na rede de distribuição, na verdade, tá vendo? Ele está entrando no mesmo poste onde eu tenho consumidor residencial. Tá vendo? Porque Entendi. a transmissão tá desse transformador para cá. A distribuição tá desse transformador para cá. É daí para frente já rebaixou, né? É, já rebaixou. Mas mesmo assim é alta tensão, né? Porque é 13,8, por exemplo, kV. Mas aí, sim, na verdade a geração ela é feita em baixa tensão, só que para conectar aqui, geralmente tem um transformador que o próprio produtor compra para injetar direto, ou então ele vai injetar na rede de baixa, né? Que também é possível. Mas aí, se ele injetar na rede de baixa, é porque é pouca potência que ele está gerando, né? Se eu for injetar na rede de alta tensão, é porque eu tenho muito painel. Então, por exemplo, tem gente que instala painel não só na residência, não só no comércio. A gente tem também pessoal que está investindo aí pesado, fazer usina solar grande, né? Comprar um terreno aí grande e fazer uma usina solar imensa. Aí não, aí se tiver uma potência muito alta, tem que ser na alta tensão, né? Não tem como ser na baixa, não. Entendi. Entendeu? Então, quanto mais painel, mais a tensão é alta, né? Mais alta é a tensão. É, por aí. Uhum. Pode passar então? Ó, no final dessa Pode. apresentação, eu vou. Talvez vai ser semana que vem, né? Que eu não vou terminar essa apresentação hoje, não. Mas eu vou falar sobre geração solar residencial. Tem uma figura bacana lá no final, vocês vão entender melhor, tá? Mas é porque eu tenho que falar uns conceitos aqui antes para entender legal mesmo, tá? Vamos lá então. Ó, pessoal, aqui tem um diagrama, um exemplo de como que a gente representa o sistema básico, tá? O sistema elétrico de potência básico, que são o quê? As linhas de transmissão, tá? Aqui a gente não representa linha de distribuição, porque senão ia ficar um sistema muito detalhado, tá? Bom, a gente tem aqui as usinas de geração, a gente representa sempre por um gerador que ou tá a letra G dentro, ou então tem uma senoidal assim, representando uma fonte de corrente alternada, que vocês devem ter visto. Mas aí sempre o caminho da energia vai começar aqui, nessa usina. E bom, sempre tem um transformador aqui logo depois da geração que vai levar essa tensão para nível de subtransmissão ou de transmissão direto também, sem problema nenhum, tá? Bom, aqui eu estou elevando para 69, que é subtransmissão, e esse aqui está diferente, eu estou elevando para 230, estou elevando direto para o nível de transmissão, tá? Bom, outro elemento aqui, eu tenho a geração, o transformador que eu falei, e tem um elemento aqui que é a barra. A barra, ela é um nó do sistema, é sempre um ponto onde eu tenho linhas chegando e linhas saindo, tá? Pode ser mais de uma chegando, mais de uma saindo, tá? Não importa. Bom, e a gente representa isso aqui por uma barra, mas isso aqui não deixa de ser um nó. Geralmente, onde tem uma barra, tem uma subestação, tá? Nesse caso aqui, tá chegando duas linhas e saindo uma, tem que ter uma subestação para fazer isso aí, tá? Não tem transformador nessa subestação, mas tem esse afunilamento aqui da energia, então tem que ter um esquema ali de proteção, pelo menos, para fazer isso aqui. E bom, eu posso ter uma subestação também que tem duas barras, né? Onde eu tenho, por exemplo, aqui, ó, esse transformador, eu tenho uma barra no primário e uma barra no secundário.
Só que isso aqui tudo é uma subestação só, né? Com um transformador lá como elemento principal da subestação, onde eu estou alterando a tensão ali de geração para subtransmissão, nesse caso aqui. Bom, eu vou passar aqui. As linhas de transmissão, a gente representa só com um traço, tá? É isso aqui, ó. A gente tem um traço ligando duas barras, quer dizer que eu tenho uma linha de transmissão ali, tá? E tem, eu esqueci de falar aqui, nas barras, toda barra a gente tem que ter um número junto com elas, que é o código da barra, para a gente poder identificar. Por exemplo, o operador de sistema lá tem um diagrama no computador na frente dele lá, na ONS, por exemplo, no Operador Nacional de Sistema. Se ele tem um curto na barra 125 no sistema Sudeste, ele tem que saber, tem que ter o número dessa barra para ele saber, né? Identificar e ver onde é que é essa barra. Então, toda vez que a gente representa, a gente tem que numerar essas barras para não se perder, para saber indicar o que a gente quer no sistema, tá? Bom, e tem as cargas aqui, que geralmente a gente representa por essa seta aqui, que é onde está terminando o caminho da energia, né? Aí essa carga, ela pode ser o quê? Ela pode ser uma indústria, ela pode ser uma cidade, ela pode ser 5 cidades próximas, enfim. Aí vai depender da melhor forma de representar essa carga aí, tá? Nesse sistema básico, a gente não tem como discriminar muito se a carga é, é um bairro, uma cidade, enfim. É mais difícil aqui no sistema básico. Geralmente a gente agrupa um grande bloco de carga em uma só aqui. Tudo bem? Bom, então eu acho que eu já tinha falado dessa forma de representar o sistema de potência, né? E só falar algumas definições para vocês, então. Bom, a gente pode ter um sistema que ele é interligado ou um sistema isolado, tá? No Brasil, um pedacinho lá da região norte, ele é sistema isolado, tá? Ele é isolado se eu não me engano, ele fica lá em Rondônia. É Rondônia não, Roraima, que é o estado que está acima do Amazonas. Se eu não me engano, ele fica lá. Porque tem uma dificuldade de atender, de interligar esse sistema com o resto do Brasil, por causa da floresta amazônica, que seria muito difícil atravessar uma linha de transmissão ali no meio da floresta, tá? Além de ser muito caro, isso ia prejudicar o meio ambiente ali também, ia ter que, para instalar as torres, enfim, não seria interessante fazer isso, é melhor fazer o sistema isolado, onde eu tenho a geração e a carga no mesmo lugar, tá? Ainda mais esse cenário nosso aqui, onde a gente tem energia renovável agora, eólica, solar, fica mais tranquilo, né? Fica mais até convincente de você fazer um sistema isolado agora, com as tecnologias que a gente tem disponível. Bom, e a gente tem o sistema interligado, né? Onde o próprio nome já diz, está tudo interligado. E 98% dos consumidores no Brasil estão interligados, tá? Estão no sistema que a gente chama de SIM, Sistema Interligado Nacional. E, bom, qual que é a vantagem de a gente ter um sistema interligado? Quando a gente tem a falha de alguma usina, se a gente não tivesse o sistema interligado, a carga que estava sendo atendida por aquela usina ia ficar sem energia. Se a gente tem um sistema interligado, a gente pode fazer com que outras usinas passem energia para poder atender aquelas cargas em caso de falha da usina que estava atendendo elas, tá? Bom, e o sistema interligado nacional, ele é tão grande, ele é tão ramificado, que não tem como a gente falar qual usina que está atendendo qual região, porque o nosso sistema ele já está muito grande, então a energia, a gente pode dizer assim, a grosso modo, que as usinas jogam energia no sistema e os consumidores puxam a energia desse sistema aí, certo? Bom, mas tudo tem limite, né? Se eu cair uma usina, por exemplo, as outras têm que ter a capacidade de poder atender essa carga aí que ficou desamparada.
tá? E não só o limite das outras usinas, mas o limite das linhas de transmissão também. Que elas têm um limite máximo de potência que elas podem transmitir, tudo bem? Bom, se as linhas de transmissão ou as usinas geradoras chegarem nesse limite, bom, o que que acontece nesse caso? O sistema pode entrar em colapso, porque se uma linha chega no limite dela, a proteção vai ser acionada e a proteção vai desligar essa linha, tá? Os disjuntores vão abrir, enfim. Pera aí, rapidinho. Aí, beleza. Bom, e se a proteção tirar uma linha, o que vai acontecer é a mesma coisa que eu falei lá da saída da usina. O sistema vai querer que outras usinas compensem essa falta de energia. E se essas outras usinas também ficarem sobrecarregadas, as outras linhas também sobrecarregarem, isso vai causar o quê? O efeito dominó, tá? Vai começar desligando uma e vai desligando tudo e o sistema vai entrar em colapso. Assim, a gente pode ter o quê? Um apagão, né? Que quem tem a minha idade aí viveu apagão aí no começo dos anos 2000, tinha apagão no Brasil. Graças a Deus isso aí acabou. Mas enfim, no Brasil existe um plano para que esse colapso, esse efeito aí em cascata não aconteça, que é o ERAC, o Esquema Regional de Alívio de Carga, tá? Quando as usinas começam a chegar no seu limite, ou as linhas de transmissão chegam no limite, o sistema ele vai desligar cargas que são menos importantes, digamos assim, tá? Regiões menos industrializadas, cargas que se forem desligadas não vão causar um prejuízo muito grande. Então, o sistema vai desligar parte das cargas para aliviar as usinas, para que elas consigam continuar suprindo a demanda até aquela usina que parou de fornecer volte a operar, ou então a linha de transmissão que foi desligada volte a operar, tá? Bom, então como é que isso aí acontece? Acontece a gente verificando a frequência do sistema, tá? Se a frequência, no nosso caso é 60 Hz, ela chegar a 58,5, o ERAC vai desligar 7% das cargas do Brasil, tá? Aí as regiões vão depender. Na verdade, isso aqui é só do Sudeste, tá? Não é do Brasil inteiro, não. Sudeste e Centro-Oeste. Isso vão desligar 7% dessas cargas. Se a frequência continuar baixando para 58,2, vai tirar mais 7%. Se continuar baixando, vai tirando 7% de acordo com esses valores de frequência. Lá na região sul, essa retirada é mais drástica, tá? Ela começa em 7,5, se chegar em 58,5 Hz, baixa para 7,5 e depois já começa a tirar 10% e 15%. Eu acredito que no sul essa retirada seja mais drástica, porque Itaipu está lá. Então, se Itaipu cair um gerador, tem que tirar muita carga mesmo, para não sobrecarregar o resto do sistema. Tudo bem? Bom, então, esse aí é o ERAC. Gente, se vocês tiverem dúvida, podem abrir o microfone aí para perguntar, tá? O chat aqui também para... André, eu tenho uma dúvida. Todas as usinas, elas trabalham no seu, não digo no limite, mas ela tem uma gordurinha para queimar quando precisar dela? O ideal é isso, né? O ideal é ter essa gordurinha para queimar, mas bom, isso aí depende de muita coisa, sabe? O Brasil, quem despacha as usinas, quem fala quanto cada uma vai gerar, não é a própria concessionária que opera a usina. Quem fala isso é a ONS, que é o E o operador. clima, né? E o clima também, se chove, não chove, algumas regiões, outras não. Exatamente. Mas assim, quem despacha a usina, quem fala quanto cada uma usina vai gerar, é a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, tá? Eles têm, assim, um planejamento do Brasil inteiro e eles despacham todas as usinas do Brasil. E, assim, o ideal é as usinas terem uma gordurinha para queimar. Mas
A ONS ela prioriza o quê? Despachar as hidrelétricas, tá? E agora as eólicas sempre vão funcionar no máximo, tá? Porque a eólica, como não tem como controlar, não tem como armazenar, né? Não tem como estocar vento, mas, enfim, a eólica ela sempre vai entregar o máximo que ela puder. Agora, a hidrelétrica não, a hidrelétrica você tem a represa lá, você pode segurar a água, soltar a água de acordo com o que você quer gerar. Hum. Mas a ONS prioriza o quê? Despachar todas as hidrelétricas, o máximo que puder, e deixar as termoelétricas só como uma recarga ali, né? Um plano B. Esse que seria o ideal. Mas aí, nos momentos de pico do dia, né? No horário de 7 horas da noite, quando todo mundo vai para casa, aí tem que ligar a termoelétrica, não tem jeito não. Mas assim, o ideal é sempre ter uma gordurinha para queimar mesmo, mas nem sempre isso é possível, não. Tá? Ok, Entendido? beleza. Beleza. Bom, para frente então. Só ver que. Ah, tá. Eu vou até umas 8 horas só, tá, gente? Né, ou nem isso. Bom, dado esse panorama geral aí do setor elétrico, a gente pode dividir ele em três áreas, né? Geração, transmissão e distribuição. São os três setores aí do sistema elétrico que a gente pode dividir principalmente. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Não vou falar. Acho que hoje a gente vai começar a falar só de transmissão, não vai chegar na distribuição, não. Bom, para começar a falar de geração, queria só mostrar esse gráfico aqui da matriz elétrica brasileira, tá? As nossas fontes de geração que a gente utiliza. Bom, no Brasil aqui o que predomina é a energia que vem das hidrelétricas, da fonte hidráulica. Aqui ela é responsável por 65% da energia gerada. Esse gráfico aqui é de 2018, mas não mudou muita coisa ainda não. Bom, e a gente tem diferentes fontes aqui que todas podem ser encaixadas como termoelétrica. Carvão e derivado, nuclear, derivado do petróleo, gás natural, tá? Tudo isso aí é termoelétrica, só que o combustível muda, então está discriminado. A nuclear, ela também é uma termoelétrica, tá, gente? Porque, assim, a gente não tem queima de combustível, tá? Para gerar calor. A gente gera calor através da fissão nuclear, tá? Que é uma reação lá usando urânio. Só que essa reação também é usada para gerar calor e aquecer uma caldeira que gera vapor para movimentar as turbinas, tá? É só o processo de gerar calor que é diferente de uma usina a carvão, por exemplo, tá? Aí eu não tenho a queima na nuclear, então acaba sendo a energia mais limpa. A gente tem a eólica aqui, ó, com 6,8% da nossa matriz lá em 2018. Esse valor aqui, esse percentual que a energia eólica está ocupando, agora ele já aumentou e até 2022 a expectativa é que ele chegue a 11%. Então a energia eólica no Brasil é a que mais cresce nesses últimos anos, tá? Isso acontece por quê? Porque a capacidade de geração dos nossos rios, a gente já explorou quase tudo que tinha para explorar nas regiões sul e sudeste, tá? O que tem para explorar ainda de hidrelétrica é lá no norte. Então, assim, a opção agora é apostar em outra fonte e a eólica parece que é a que o governo e o Ministério de Minas e Energia está indicando que vai apostar. Bom, chamar atenção aqui para a energia solar também, nesse gráfico aqui a energia solar aparece, tá? Com 0,1%. Alguns anos atrás a energia solar nem aparecia aqui num gráfico desse aqui, tá? Isso aí mostra que também ela também está crescendo muito, principalmente com os pequenos produtores, como eu falei lá no começo. Bom, pessoal, então a gente tem as principais fontes aqui, hidrelétrica, só para explicar um pouquinho como é que funciona. A hidrelétrica ela aproveita a energia que a gente tem no deslocamento da água nos rios
é para movimentar turbinas e transformar a energia mecânica, né, energia cinética da água, dos cursos d'água, em energia elétrica, tá? O princípio aí da geração hidráulica é esse. Nas termoelétricas, a gente tem turbinas que são movimentadas a vapor, tá? Na maioria dos casos. E para gerar esse vapor, a gente tem que aquecer uma caldeira. Para aquecer a caldeira, tem que queimar combustível, ou no caso da energia nuclear, através da fissão nuclear. E bom, esse é o princípio. A gente aquece a caldeira, gera vapor e movimenta as turbinas. As turbinas acionam o gerador, então eu vou transformar energia mecânica em energia elétrica, já que a turbina faz o papel de transformar a energia térmica, né, da queima do combustível em energia mecânica antes. Pô, a energia eólica já é uma coisa mais direta, né? Eu tenho lá o gerador eólico, aquelas pás enormes, o vento vai movimentar aquelas pás e eu vou transformar a energia do vento em energia mecânica no eixo, e essa energia mecânica vai ser transformada em elétrica lá no gerador. Bom, a fonte que diferencia de todas essas aí é a solar fotovoltaica. Por quê? É o único tipo de geração onde eu não tenho uma máquina rotativa, tá? A geração é feita lá através do efeito fotoelétrico nas placas solares, onde é convertida a energia luminosa que vem do sol em energia elétrica, tá? E é a grande vantagem da energia solar, ao meu ver, é que ela uma geração que a gente pode instalar em qualquer lugar, porque qualquer lugar vai bater sol. E ela é extremamente silenciosa. Por isso que o pessoal coloca no telhado de casa, né? O pessoal não vai colocar um gerador eólico no telhado da casa porque ele fica cantando no ouvido o dia inteiro, né? Porque, assim, é bom você gerar energia, ter economia, mas se você não conseguir dormir também, não vai valer a pena. Enfim, ao meu ver, assim, para o pequeno produtor, essa é a maior vantagem da energia solar fotovoltaica. Então, só para mostrar para vocês aí, por alto aí como é que funciona. Eu não sei se vocês veem isso aí em outra disciplina, então eu resolvi falar um pouquinho aqui. Bom, lá nas usinas de geração, na saída do gerador, a gente tem uma subestação elevadora, né, onde a gente aumenta o nível de tensão para transmissão. Bom, aqui nessa figura, eu estou usando essa figura em preto e branco aqui, porque foi a única que eu consegui onde o transformador ele está bem na cara do gerador aqui. O gerador ele não está aparecendo, tá? Cada quadrado desse aqui branco é tipo uma tampa e o gerador fica embaixo aqui, tá? E bom, e na saída do gerador já está o transformador para eu elevar a tensão aqui. Aqui deve elevar só um pouco para uma tensão de subtransmissão e eu levo para essa subestação que está aqui atrás, ó. Aí sim eu vou elevar para o nível de transmissão e transmitir para o centro consumidor, tá? Então essa figura é só para exemplificar para vocês aí essa subestação elevadora que geralmente fica junto da usina de geração. Cada quadrado desse é uma turbina? Não, é um gerador. Então, Não, tem uma turbina também junto com o gerador, mas a turbina ela deve ficar mais embaixo ainda, que deve ter um tubo para a água descer, né? Uma coluna d'água descer e movimentar a turbina lá embaixo. Aí a turbina aciona um eixo, né? A água que passa ali aciona um eixo, que esse eixo é acoplado ao do gerador, e o gerador, quando a gente aciona o eixo dele, né? Gira, a gente gera energia ali com campo magnético e transforma em elétrica no estator dele. aqui na usina do funil é parecido com isso aí que você está mostrando, essa foto aí. Uhum. Quem passa por cima dela lá percebe. É assim, o eixo do gerador e da turbina hidráulica ele é acoplado, né? É um eixo só. Só que sempre uma fica em cima da outra. Geralmente o gerador fica em cima, né? Para a água descer o máximo possível, para ganhar mais velocidade. É tudo acoplado, né? No próprio eixo. Exatamente. Respondido então? Bom, Sim. pessoal, eu vou parar a aula aqui
tá vendo? Aqui a gente vai começar a falar de transmissão e terminar falando de distribuição. Aí semana que vem a gente fala de transmissão e distribuição, uns conceitos aqui, e termina esse slide aqui para não ficar muito cansativo, tá? Essa aula aqui que eu vou terminar ainda semana que vem, eu já coloquei os vídeos dela lá no YouTube, que eu gravei falando. Bom, se vocês quiserem ver as aulas, fiquem à vontade, tá? Tá lá no Teams para vocês verem, o link, e tá no Siga também. Se vocês verem antes, vocês já vão chegar sabendo mais ou menos aqui o que eu vou falar na aula semana que vem. Mas fica aí essa aula gravada, eu quero deixá-las também para ajudar na hora de vocês fazerem o estudo dirigido, que eu vou falar sobre ele agora rapidinho, tá? Ó, eu vou passar esse estudo dirigido aqui no Teams e vou colocá-la no Siga também, esse PDF aqui, tá? São 14 perguntas sobre essa aula de hoje e a próxima, né? O PDF da apresentação também está disponível. E bom, aí para responderem, vocês podem fazer um arquivo no Word lá. Aí vocês. Desculpa. Vocês fazem um arquivo no Word. Só vou pedir para vocês fazerem um cabeçalho. Escrever assim. Pode ser bem parecido com o que está aqui. Estudo dirigido 1, o nome da disciplina, e colocar o nome de vocês. O principal é colocar o nome de vocês, porque se vier um arquivo para mim sem nome, depois eu posso me perder para saber de quem que é, tá? Mas aí façam da melhor forma aí, não precisa preocupar muito com formatação do documento, não. Eu só quero mesmo a resposta das perguntas aí que eu vou avaliar o conteúdo, tá? Essa questão da formatação, não ligo muito para isso, né? Não trabalho assim, não. Isso aqui, então, vai ficar para o dia 8, aí, 8 de setembro. Aí eu vou colocar essa data lá na hora que eu lançar a tarefa lá no Siga e aqui no Teams, tá? Bom, aí, vou tentar voltar para o Teams aqui. Alguém tem alguma pergunta? Você já vai jogar essa lista aí hoje? Vou jogar agora aqui, assim que terminar a aula. Aí, ó, bom, no Siga, eu vou colocar lá junto com o tópico da aula, né? Que já tem até o PDF da apresentação. Aqui no Teams eu vou jogar em tarefas. Aqui não vai aparecer nada porque não tem nenhuma tarefa. Ah, peraí que eu tô na turma errada aqui. Ô, Andrei, Ah, tem como você colocar aí agora para mim poder tirar aqui no serviço aqui? tem. Peraí que eu vou ver se eu consigo mandar. Eu lá Talvez. vou embora para casa. Tá. Eu vou mandar no chat aqui, ver se tem como. Pedindo. Não, peraí que eu tenho que abrir o chat ali, senão vai dar ruim. Ah, tem como aqui, ó. O trem tá feio aqui. Puliu cinco ladrão ali. A polícia tá pegando bala, correndo atrás dele. Nossa senhora, isso aí não é Ponciano? Não, em Perdões aqui. Eu acho que foi em Campo Belo. Tá tendo perseguição. Ô, doido. Abaixa aí, meu filho. Então, você tá feio. Aí, eu consegui mandar o PDF aí no chat, ô Zé. Beleza, valeu. Aí você consegue baixar, mas aí eu vou lançar a tarefa lá. Aí também vai ficar disponível para vocês baixarem, tá? Aí eu vou, Certinho. só vou tentar abrir para mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo o Teams? Ó, aqui é porque não tem nenhuma tarefa, tá vendo? Mas depois que eu criar, vai aparecer para vocês um campo
na hora que vocês clicarem na tarefa, aí vai ter esse PDF para vocês baixarem e vai ter como vocês enviarem um arquivo, que vai ser o arquivo com as respostas que vocês fizerem, né? Mas aí se não conseguir fazer por aqui, não tem problema não. Aí vocês mandam por e-mail, não tem problema não, tá? Ó, eu só vou pedir para vocês, se tiver como avisar os colegas que não estão na aula, que eu estou passando esse estudo dirigido, tá? Que eu não sei se eles não verem no Teams, eu não sei como é que eu vou fazer para entrar em contato. Eu vou colocar no Siga também, mas o Siga depende deles irem lá olhar, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que Perguntinha tá tranquila? Não, perguntinha tranquila. Vocês assistiram a aula, tem o PDF da aula, é só tá tudo lá. Ah, beleza, então. Tá, gente, estudo dirigido é mais para direcionar, assim, em vez de vocês só lerem a aula, né, ler a apresentação e ver os vídeos, para também vocês lerem a pergunta, para pensar também um pouquinho, né, responder a pergunta para ajudar a entender melhor também. Mas tá bem tranquilo. Se o Luan entendeu, eu entendi também. Tá certo. Ô, gente, então já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula por aqui. Beleza? Boa noite para todo mundo. Boa noite, meu irmão. Até a semana que vem. Até semana que Boa Boa vem. noite, noite, valeu, com Deus. Boa noite, André. Mas cuidado aí. Mas cuidado aí, Henrique. Cuidado, Tomando. Henrique. Um colega meu passou pertinho deles ali onde tá pregando bala. Cuidado que Ribeirão aí é perigoso, Henrique.